Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui hoje, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje, aliás, é o dia de estreia do nosso podcast no Dial da CBN. A partir de hoje, todas as terças-feiras, às 22h30, tem Lauro e Gabeira na CBN. Não é isso, Gabeira? É um dia muito feliz, né, para nós. É uma bela plataforma para o nosso podcast avançar. Bom, eu e Gabeira vamos conversar hoje sobre dois assuntos. Primeiro, vamos falar da Covid, ou mais especificamente dessa coisa atabalhoada que são os preparativos para a vacinação da população e os debates em torno das vacinas. Na prática, o ministro Ricardo Lewandowski quer o cronograma detalhado do Programa Nacional de Vacinação. Quanto tempo vai levar do momento de liberação da vacina até a imunização de fato? E depois a gente vai conversar sobre uma outra história que é a cara do governo Bolsonaro. O caso do envolvimento da ABIN para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a tentar se livrar do fantasma das rachadinhas que o persegue desde a véspera da posse do pai dele na presidência da República. Gabeira, vamos para o nosso primeiro assunto. O Reino Unido já começou a vacinar os britânicos na semana passada. Os Estados Unidos, desde ontem, segunda-feira, também iniciaram a vacinação dos americanos. E a gente aqui patina com o ministro da Saúde, que a cada hora diz uma coisa, um presidente, e acho que isso é inédito no mundo, que faz campanha para descredibilizar e desacreditar as vacinas. Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita e deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com uma dessas 3 alternativas aí, foi curado. E um estado de desacordo total entre autoridades estaduais e federais em relação ao que fazer em relação à imunização. Agora, de qualquer forma, no meio disso tudo, como quase tudo, aliás, que acontece no Brasil ultimamente, o Supremo vai arbitrar alguns desses desacordos que eu falei. Amanhã, quarta-feira, os ministros do Supremo vão julgar a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. E também amanhã o Ministério da Saúde vai ter que responder ao Supremo, depois de uma determinação do Lewandowski, quando, afinal, está previsto o início da vacinação dos brasileiros. Quinta, dia 17, está prevista uma outra discussão no Supremo, que é sobre o plano de vacinação e a compra das vacinas pelo governo federal. No documento, o governo afirma que o Brasil já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid por meio de acordos com a Fiocruz AstraZeneca, 100,4 milhões de doses até julho de 2021, mais 30 milhões de doses mensais no segundo semestre, ou seja, mais 150 milhões de doses. Com o COVAX Facility, consórcio global liderado pela OMS, 42,5 milhões de doses. O documento também cita a negociação de mais 70 milhões de doses com a Pfizer-BioNTech. Mas eles tornaram um tema tão confuso que nos obriga, de uma certa maneira, a uma posição mais pedagógica, entende? Primeira coisa é o seguinte, para haver uma vacinação num país, como está havendo nos Estados Unidos, como está havendo na Inglaterra, como vai acontecer no Canadá também essa semana e possivelmente no México, é preciso ter vacina. Sim. Então a primeira pergunta é essa, o Brasil tem vacina? O Brasil só tem vacina uma parte comprada por São Paulo, a Sinovac. São Paulo comprou
no total 45 milhões de doses. Tem uma parte lá. A parte que o governo federal comprou, o governo federal resolveu depositar todos os ovos numa cesta só, que é a vacina da Oxford AstraZeneca. Isso. Essa parte só vai chegar no Brasil, pelo menos os insumos, chegarão no Brasil para a produção na Fundação Oswaldo Cruz no princípio de janeiro, talvez até o meio de janeiro. E há também, finalmente, uma outra possibilidade do Brasil, menor em termos de dose, que é a participação no consórcio internacional da OMS. E o Brasil liberou mais de 2 bilhões de reais para entrar na Aliança Internacional pela Vacina contra a Covid, coordenada pela Organização Mundial da Saúde. Ana, o governo espera comprar vacinas para garantir a imunização de 10% da população até o fim de 2021. Essa aliança internacional vai permitir acesso a 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras que estão sendo estudadas. O Brasil, no total, contratado, tem 261 milhões de doses, metade do que nós precisamos. O Canadá já tem contratado um número 10 vezes superior ao que ele necessita. Então, em termos de contratação, o Brasil está bem pobre. Agora, vamos examinar a realidade dessas contratações, aí você vai ver outros problemas que empobrecem mais a nossa capacidade de reação. O primeiro deles é o seguinte: a vacina da AstraZeneca vai atrasar um pouco. A fase 3 dela apresentou 2 problemas, né? Erros de dose e erros de dose com resultados surpreendentes. A meia dose acabou tendo um nível de eficácia maior do que a dose inteira. E outra que não há um número suficiente de idosos para que você possa extrair uma conclusão adequada da eficácia dela. Portanto, muito possivelmente a AstraZeneca vai demorar um pouco a ser aprovada lá fora, a não ser que o Brasil apoie aqui a toque de caixa. Não acho possível isso, né? Então, é muito difícil você precisar quando começa a vacinação. Aí você diz, não, mas no Brasil nós temos já, para começar, a vacina da Sinovac, a Coronavac, comprada pelo Estado de São Paulo. Aí entra o problema político. O governo federal não reconhece essa vacina e não quer comprar essa vacina. E, por outro lado, não quer autorizar que São Paulo inicie a vacinação porque quer que todo mundo comece junto e, mais ainda, quer que todo mundo comece junto sob a direção do governo federal. Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde. Não podemos dividir o Brasil num momento difícil em que todos nós passamos essas dificuldades. Bem, aí você tem um impasse, né? Como é que você vai determinar a primeira fase da vacinação? Se você tiver São Paulo aprovado, a vacina da Coronavac podia ser em janeiro, como quer o Dória. Se você não tiver, só vai ser no meio de março, ou talvez no final de março, através do início da entrada da Coronavac. Então nós estamos aí. Então a única chance do Brasil ter parcialmente, vou dizer parcialmente, um pouquinho de vacina no princípio do ano, é haver uma disputa judicial no Supremo e o Dória ganhar essa disputa e conseguir começar a vacinar. O caminho seria ele usar uma lei que nós temos, que garante que um produto aprovado por uma das 4 principais agências no mundo, inclusive a chinesa, ele deve ser analisado pela Anvisa em 3 dias. A Anvisa tem que dar o chancela dela em 3 dias. Então, muito possivelmente o Dória vai querer que a Anvisa dê essa chancela, eles vão demorar ou vão negar. Até o final do ano nós teremos o Supremo tentando decidir se a vacinação pode ou não começar parcialmente em São Paulo. Ô Gabeira, no meio disso tudo ainda teve a notícia ontem que o Instituto Butantan adiou a divulgação dos testes de eficácia da Coronavac, que estava marcado para hoje a divulgação dos testes de eficácia. Adiou para a semana que vem, para o dia 23,
sob a justificativa que isso faria parte de uma estratégia lá do governo de São Paulo para pressionar a Anvisa a aprovar de forma mais rápida a vacina. Por quê? A ideia é que eles, no dia 23, mandem para a Anvisa relatórios mais completos, no mesmo dia em que a Sinovac, que é a parceira chinesa do Butantan, enviaria para o equivalente da Anvisa chinesa os testes. Aí, como lá na China a previsão é que em 72 horas vai estar tudo definido, em princípio aprovado, com isso o Dória disse que a estratégia é para pressionar a Anvisa, que aqui tem os problemas políticos todos que você já falou, a também definir essas coisas com rapidez. Agora, eu confesso que, apesar da estratégia e tal, que ele explicou ontem, segunda-feira, numa entrevista coletiva, o Butantan vai solicitar o registro da vacina na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, no próximo dia 23 de dezembro. Na prática, optar por registrar a vacina com estudo conclusivo garantirá agilidade no pedido de reconhecimento desta vacina. A solicitação ocorrerá de forma simultânea, tanto na Anvisa brasileira, quanto no National Medical Products Administration, a agência chinesa de regulação de medicamentos, a Anvisa da China. Eu acho que faltou alguma transparência do governo de São Paulo nessa estratégia. Porque nesse momento que você tem aí guerras diárias de narrativas, todo mundo fica com algum pé atrás em relação às vacinas. Então, eu confesso que eu preferiria se a divulgação dos testes de eficácia acontecesse de fato hoje, que é a tal fase 3, e depois, na semana que vem, você manda para a Anvisa os testes mais completos. Por quê? Porque ontem mesmo eu ouvi um monte de gente, vi bolsonaristas dizendo, já colocando em dúvida a vacina. Então, por que não divulgar hoje os testes e deixar tudo às claras e na semana que vem, no dia 23, enviar para a Anvisa um relatório mais completo, assim como ele falou. Para mim, tem uma chave aí que não fechou. Exatamente. E eu vou te dizer como é que a gente trabalha essa chave. É que o problema central não é necessariamente vacinar. O problema central é político, entende? Eu acredito que o Dória, ele quer também o desenvolvimento de uma luta judicial e política, na qual, mesmo se o Bolsonaro atrasar, vai aumentar o desgaste do Bolsonaro e favorecê-lo politicamente. Quando entra uma disputa política entre dois candidatos à presidência da República, a situação do povo fica em segundo plano, as candidaturas passam a ter o papel mais importante. Falta também mencionar o fato de que o Brasil pretende ou está fazendo um contrato com essa vacina, que é a vacina que começou a funcionar, da Pfizer. Esse contrato seria de 70 milhões de doses, mas acontece que a Pfizer está fornecendo para os Estados Unidos, está fornecendo para a Inglaterra, está fornecendo para o Canadá, fechou um negócio com o México. Eu acho difícil que eles possam, antes do primeiro semestre, atender o Brasil. Então, essa vacina também tem um lado bolsonarista que a critica porque é uma vacina que usa o RNA mensageiro. É uma informação à célula, um trabalho genético, entende? E eles acham que isso pode modificar o código genético do indivíduo. O que é um absurdo. Especialistas dizem que não há imensa possibilidade, nem de longe, mas de qualquer maneira nós estamos nessa situação. Quer dizer, com vacinas contratadas que podem não chegar ou podem não ser utilizadas nesse princípio do primeiro semestre, e uma vacina encrencada, que é essa vacina realmente existente, que está lá em São Paulo, entende? Encrencada por questões políticas e também porque foi adiada a divulgação da sua eficácia. Então, o Brasil está atrasado em relação aos outros países. Estar atrasado significa demorar mais a vacinar, significa a possibilidade de perder mais vida. Sobretudo nesse momento agora, em que não tem a ver com a vacina, já é anterior à vacina, mas nós vamos ter festas de fim de ano, nós vamos ter Natal e Réveillon, já num quadro em que os hospitais estão superlotados. O que os médicos explicam é que não existe protocolo de segurança que resista a uma confraternização de Natal. Um encontro tão esperado, com um limite de 2 metros de distância.
usar máscara o tempo todo, falar o mínimo com tanto para contar, evitar espaços fechados, o toque, o abraço, não compartilhar a mesa, é alto risco de que as medidas de proteção sejam esquecidas. Então a tendência é haver realmente um janeiro muito complicado no Brasil. Eu recolhi aqui um exemplo, já que o Lewandowski está exigindo que o governo diga quando vai começar a vacinação, e amanhã deve ser o dia que deve ser dito isso, eu respondido isso ao ministro Lewandowski. Eu tirei aqui um exemplo de como o governo, o Ministério da Saúde, tem agido como barata tonta nessa história. Por exemplo, na semana passada, o ministro Pazuello, ele foi à TV, foi à CNN, e disse com todas as letras, abre aspas, se a Pfizer conseguir autorização emergencial e nos adiantar alguma entrega, o início da vacinação pode acontecer no final de dezembro ou em janeiro. Bom, final de dezembro é semana que vem praticamente. Aí, e eu vou enfatizar que ele falou esse final de dezembro e vou dar uma contextualizada. Primeiro ele falou isso 2 dias depois que o governador Dória anunciou que ia começar a vacinação dia 25 de janeiro em São Paulo. Então tinha ali uma competição. Bom, aí você joga para domingo passado agora, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o número 2 do Ministério da Saúde, que é o Coronel Elcio Franco, ele gravou um vídeo de 8 minutos, é um vídeo, aliás, horrível, em que ele grita o tempo todo. Bom, nesse vídeo ele afirmou que seria, essa parte até foi já explorada pela imprensa, que seria irresponsável especificar a data de início da vacinação contra a Covid sem ter ainda a aprovação da Anvisa. Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação, porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3. Bom, no fundo, ele queria atacar o Dória, e atacou, mas acabou desmentindo o que o chefe dele, o Pazuello, disse na semana passada, para você ver a zona que isso está. Ontem eu falei com a comissão da Câmara dos Deputados, eles já aprovaram 2 bilhões para a compra das vacinas. Possivelmente a Câmara dos Deputados também vai fazer uma grande reunião de todos os deputados para ver como é que o Congresso pode entrar em cena. Mas, no momento, quem entrou em cena, como você já registrou, foi o Supremo. Se a vacina da Pfizer colocasse 70 milhões de doses aqui, agora com o sistema que eles têm, de gelo seco protegendo, e colocasse nas grandes cidades onde há frigoríficos, que podem manter também a vacina a menos 70 graus, você podia começar depois de amanhã. Porque por que a Anvisa teria que dar autorização, ou precisaria de tempo para dar autorização à vacina da Pfizer, que já foi autorizada pelos ingleses e já foi autorizada pelos americanos, que ambos estão na lei nossa que diz, olha, se não der autorização, em 3 dias a coisa resolve automaticamente. Mas acontece que não tem, meu amigo. Você não compra vacina como compra enfeite de Natal, entende? Demora mais tempo para chegar. Gabeira, vamos para o nosso segundo assunto, que são os relatórios para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, relatórios produzidos por uma turma lá da ABIN. A revelação, na sexta-feira passada, a partir de uma reportagem do Guilherme Amado, na época, só reforça o quanto esse assunto é central nesse governo, central para o presidente da República. Você tem todo um aparato oficial envolvido para livrar a cara do filho do presidente da República, que é adulto, senador, e deveria se defender das acusações sem misturar o Estado brasileiro nessa história toda. Segundo a reportagem da revista Época, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria feito relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro numa tentativa de anular o caso Queiroz. A revista diz que a ABIN produziu pelo menos 2 relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre o que deveria ser feito para obter os documentos que permitissem embasar um pedido de anulação do caso. Eu acho tão central
que eu não diria apenas que é para livrar a cara do filho do presidente. É para livrar toda a família, porque é um tema que envolve toda a família. Gabeira, agora a ministra Carmen Lúcia deu um prazo, ela deu na segunda-feira um prazo de 24 horas, que deve terminar entre hoje e amanhã, para a ABIN explicar essa ajuda ao Flávio Bolsonaro. Carmen Lúcia deu essa ordem a partir de uma representação da Rede Sustentabilidade, que pediu que os fatos que foram tornados públicos fossem investigados. No fim de semana, a ABIN, por meio de uma nota oficial, disse que não produziu relatório nenhum. Hoje o GSI reafirmou que não realizou qualquer ação decorrente, por entender que dentro das suas atribuições legais não lhe competia qualquer providência a respeito do tema. E acrescentou que as acusações são desprovidas de veracidade, se valem de falsas narrativas e abordam supostos documentos que não foram produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência. A Associação Nacional dos Oficiais de Inteligência, em nota, questionou o teor dos relatórios trazidos pela época. Disse que o texto não tem o padrão da ABIN. Aí tem um truque retórico pelo seguinte: o material não foi, de fato, confeccionado ali de forma oficial. Não é um relatório com papel timbrado da ABIN. Mas isso é só o que faltava. Exatamente, com uma assinatura, tudo. Precisava ser um serviço secreto de outro país. Enfim, então a ABIN vai se escudar nesse truque para dizer que não fez nada. O que eu apurei? O Flávio Bolsonaro, em setembro, enviou esses 2 relatórios, que são 2 relatórios, para os advogados e advogadas dele e para um número restrito de pessoas da confiança dele. Ele enviou por WhatsApp e foi dito ali que era material feito pela ABIN. O fato é que ele foi gestado na ABIN, que enviou para o Flávio Bolsonaro, o 01, por sua vez, enviou para essas pessoas. E se houver, na minha opinião, uma investigação séria, você chega, por exemplo, a quem enviou os relatórios ao Flávio Bolsonaro. E tudo se esclareceria. A questão é que nesse terreno, que é um terreno minado das investigações das rachadinhas, embora a gente não pode negar que avançaram muito as investigações feitas pelo MP do Rio de Janeiro, tem um outro lado dessa história que é complicado, que é um lado mais do judiciário, onde as coisas estão emperrando. Exatamente. E se você voltar atrás, né, a reunião do 22 de abril, o presidente da República queria proteger a família. Ele queria intervir na Polícia Federal para proteger a família. E quem que ele colocaria na presidência da Polícia Federal, na direção-geral da Polícia Federal? O Alexandre Ramagem. Nós publicamos no DO a não indicação do Ramagem, cumprir decisão liminar, chateado, que afinal de contas está na ABIN. Se não pode estar na PF, não pode na ABIN também. Tá? No meu entender, uma decisão política, e ontem comecei um pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite. Tá? Portanto, o Alexandre Ramagem foi vetado pelo ministro Moraes, que é o mesmo que tem esse processo nas mãos da interferência do presidente da República na PF. Os indícios são muito claros. Além disso, uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente, com os advogados do Flávio Bolsonaro e com o general Heleno revelam que havia realmente essa preparação oficial de uma defesa do Flávio Bolsonaro a partir da ABIN. O general Heleno desmentiu, mas o general Heleno é um samurai da família Bolsonaro. Ele faz o que a família Bolsonaro precisa e defende até a morte. Ele perdeu completamente a ligação dele com a condição de general do Exército Brasileiro. Ele é um samurai, um serviçal da família Bolsonaro ali, entende? Gabeira, de qualquer forma, essa revelação da época da sexta-feira passada, ela pode ter abortado um plano que já estava em curso da família Bolsonaro de mexer em postos chaves da Receita Federal. Porque a defesa do Flávio Bolsonaro tem a tese de que foram cometidas ilegalidades, quebras de sigilo do Flávio Bolsonaro por parte de gente da Receita. E com isso, quer provar isso para tentar melar o processo que corre contra ele com base nessa argumentação.
já estava em curso um processo de demissão na Receita. Já houve uma demissão. Isso, na semana passada, e eu publiquei isso no meu blog na sexta-feira, alguns auditores da Receita foram sondados para assumir a Corregedoria Geral da Receita, que era uma alteração que, se acontecesse, ia ocorrer na sequência da demissão, que ocorreu, essa sim, há 2 semanas, do chefe da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, a quem os bolsonaristas citam lá que tem problemas na Receita Federal aqui do Rio. Entre os bolsonaristas, o desejo de mudança na Receita passa também pelo superintendente da Receita, José Toches Neto, que é visto pelo entorno do Flávio Bolsonaro como alguém muito corporativista, que defende a Receita e não quer apurar nada, etc, etc. Então, trocar um integrante do alto escalão da Receita Federal nesse momento, Gabeira, seria escancarar de modo, ao meu ver, extremo a vontade de interferência no órgão. E por isso é improvável que aconteça. Exatamente, Lauro. Agora, é interessante ver quais são os caminhos dessa investigação. Porque a Carmen Lúcia deu 24 horas para uma explicação. Possivelmente, a explicação tanto do Ramagem como do general Heleno vai dizer, isso não aconteceu, não há indícios disso, é um absurdo e tal. É possível até que a Carmen Lúcia aceite. O fundamental é haver uma investigação. A Procuradoria-Geral da República caiu na mão do Bolsonaro, quer dizer, você não pode esperar que a Procuradoria faça isso. Existe uma comissão na Câmara que monitora o trabalho da inteligência, uma comissão especial, que é o vice-presidente, por acaso, o presidente é o Trade, o Nelsinho Trade, e o vice-presidente é o Eduardo Bolsonaro. Mas essa comissão teria condições de avançar no tema. Resta saber se ela está disposta, se eles vão se reunir, porque ali também é o seguinte, a Comissão de Ética até hoje não conseguiu se reunir para cuidar do caso da Flor de Lis, que mandou matar o marido, segundo a polícia. Como é que você vai confiar nessas comissões do Congresso também? Bom, o Lauro Gabeira de hoje está terminando, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E agora, também, a partir de hoje, na Rádio CBN, a partir das 10h30 da noite, também das terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. É isso aí. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá e um abraço especial aos ouvintes da CBN. É isso.